Glória a Deus. Aleluia, Deus. Louvado seja a Ti. Amém, igreja. Amém. Louvado, exaltado é o teu nome, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Deus. Bendito seja o Teu nome. Dizer para a igreja que hoje foi um domingo abençoado, né? Participamos da ceia de manhã, né? E estamos aqui novamente, né? Para louvar e agradecer o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Pai. E agradecer Ele por mais um dia, né? Glórias a Ti, Que Ele Senhor. é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Muitos não alcançaram o final do dia, né? Mas nós estamos aqui até agora. Aleluia, Deus ajudou o Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, Salmo 116. E vamos dar início ao culto ao Senhor. Aleluia, Deus. Louvado seja a Ti, Senhor. Aleluia. Agradecer a Ele por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado, né? Salmo 116. Glória a Deus, irmão encontrado. Amém. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocai-o-ei enquanto vivei. Cordéis da morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. E estava abatido, mas Ele me livrou. Volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos da lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deverás, sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, oferecei-te-ei sacrifício de louvor. Invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo, mas na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Pai. Deus, tu és maravilhoso. Assim levanta os olhos. Soberano Deus, querido, eterno e amado Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus altíssimo, aqui estamos, ó Pai, nesta noite para buscar a Tua presença, a Tua santidade e agradecer, ó Pai querido, Pai amado, por mais um dia que o Senhor nos concede de estar aqui, ó Deus, buscando a Ti, nos entregando a Ti, ó Pai, de corpo e alma e coração. Muito obrigado, ó Pai, pela santa ceia abençoada, ó Deus, que tivemos nesta manhã, ó Pai querido, Pai amado. Abençoa os Teus servos, Pai, que colocarão a planta dos Seus pés aqui dentro da Sua casa. E alcança, Pai, aqueles que nesta noite não conseguirão, ó Pai, estar
aqui, Pai, mas que o Senhor possa visitar a cada um, ó Pai querido, Pai amado. Visita o sacerdote, Senhor, deste ministério. Faz a tua obra sobre a vida dele, Pai. Coloca as tuas mãos, ó Pai, para operar. Coloca as tuas mãos, ó Pai, para limpar, ó Pai, de toda enfermidade. Nenhum levante do adversário tenha poder sobre a vida do teu servo, mas que a tua glória faça a diferença, Pai. Faz a tua obra nesta noite. E nesta noite, ó Pai, os louvores possam tocar, ó Pai, no coração da tua igreja e mover, ó Pai, no coração do teu povo uma adoração voltada a ti, ó Pai. Que o Senhor diminua cada um de nós, mas que o teu Espírito se faça grande, ó Pai, sobre nossas vidas, para a honra e glória, Pai, do teu santo nome, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Deus. Nós agradecemos a Deus por tudo e em tudo, porque tudo o Senhor tem participado da nossa vida, né? Ao deitar, ao amanhecer, no nosso labuto, o Senhor está conosco, né? Só depende de cada um de nós, porque o Senhor sempre está próximo de nós. Assim que nós invocamos o nome dele, ele se faz presente, porque ele nunca nos deixa, né? Então, o salmista, ele fala, né? Aleluia, papai, tu és tremendo. Amor e gratidão para com Deus. Esse salmo, ele é um ato de gratidão que nós temos, né, com o nosso Deus. Ele nos livra da morte, né? Muitas vezes os médicos falam, né, que não tem mais jeito, né? Mas o Senhor fala tem, né? Muitas vezes a pessoa está no leite de dor e o médico fala não tem mais jeito, mas o Senhor fala tem, né? Aí o salmista ele fala, os cordelos da morte me cercaram, né? Mas o Senhor, né? Ele deu livramento. Amém? Vamos adorar o Senhor e agradecer Ele, né? Aleluia, Pai, tu és tremendo. Forma de adoração, de louvar Ele, né? Não somos estrelas, não somos cantores, né? Mas nós adoramos o Senhor. Glória Para a ti, que Senhor. o Aleluia. nome dele seja exaltado nos céus e na terra. Amém? Deus está em Os irmãos estão Amen.
uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela as suas mãos, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela as suas mãos, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Deus para esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus para esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Glória a Deus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Glórias a ti, ó Deus. Aleluia. Que o Senhor possa sarar essa nação. Que Aleluia, cada vez Deus. se faça essa enfermidade. que Glórias Ele sabe ao teu que nome, vem. Senhor. Enfermidade que nem os médicos sabem que eles estão lutando. Mas o Senhor é o dono de tudo, Ele sabe tudo. Aleluia. Ele me encontrou de secreto numa aflição. Ele me livrou dos meus inimigos.
Louvado seja a Ti. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Estás aqui, Senhor. Aleluia. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos, chama de amor, me dizendo vem, me dizendo vem, posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso olhar em teus olhos, me chama de amor, me dizendo vem, me Glórias ao teu nome, Senhor. Queremos, Senhor, te amar, Jesus. Aleluia. Aleluia, Deus. Sim, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés.
seja dada a Ti, Deus. Aleluia, Pai. Tu és tremendo, ó Deus. Todo louvor, toda adoração seja dada a Ti. Louvado Porque seja o teu somente o nome. Senhor é digno de toda a honra e de toda a Glórias ao adoração. teu nome, ó Deus. E agoniza nisso. Aleluia, Pai. Tu és tremendo. Aleluia. Deus possa abençoar Louvado a seja Nice o Beth. teu nome, Senhor. Glória a Deus. Te amamos, Jesus. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: igreja, vigia, oportunidade aberta, o irmão não pode. O Senhor é bom. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Diácono Antoninho, em nome do Senhor Aleluia, Jesus. Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, Santo, Senhor. santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Aleluia, Pai. Salve a igreja Pai Senhor Jesus. Aleluia. Hoje passamos um dia maravilhoso, né, irmão? É, Deus, aleluia, A Pai. Santa Ceia é uma coisa assim sobrenatural. Parabéns, meu irmão. Deus está contigo. Aleluia, Pai. Tu és tremendo. Chegou a pedir até perdão, mas foi muito maravilhoso. Eu senti muita Glória gratidão. a Deus, aleluia, Pai. Que bom que Deus ainda usa o povo dele. Aleluia, Pai. O que está acontecendo aqui, irmão? É normal. Perfeito é só Deus. Aleluia, Pai. Tu és tremendo, ó Deus. Nós somos todos vários, sempre na terra, fica tudo na terra. Então, perfeito é Deus. E ele leu a abertura em Isaías 53, vamos ver? Vamos falar bem aberta a nossa explicação é isso, né? Nós vemos que, na época, ele veio esperar o quê? Um grande rei, todo bem enfeitado, todo cheio de ouro, né? Eles não deram. Quando viram Jesus, acharam que era um quartel normal. E no dia de hoje, nós temos o privilégio de saber que ele vive. Ele está aqui. Que privilégio nós temos. Deus está conosco. Foi massacrado, judiado, exaltado de tudo. Mas ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Aleluia, Pai. Tu és tremendo, ó Deus. O maior prazer das nossas vidas, meus irmãos, é saber que Deus habita em nossos corações. Glórias ao teu É nome, saber Senhor. que Ele é um Aleluia, Deus que Deus. nos Tu és guia, maravilhoso, que ó morreu Pai. naquela cruz para nos libertar, que nos dá vida, mas não dá vida sobre a vida eterna. Para os que creem na palavra de Deus, diz que vai ter vida eterna. Então, irmãos, nós temos o privilégio hoje de adorar, louvar, exaltar o nome que é digno de toda honra e toda glória. Esse Deus, o nome sobre todos os nomes, se chama Jesus. Aleluia, Pai. Tu és tremendo, ó Deus. Eu me alegro, irmão. Porque você vai falar, mas porque a igreja está cheia, vou me alegrar porque a igreja está cheia, não, vou me alegrar pelo povo que foi chamado por Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Porque a Deus. Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. É, Deus. E ainda vem dizer que até os santos podem ser enganados. É verdade. Mas nós louvamos a Deus porque nós cremos um Deus que está conosco, um Deus que está nos dando a vitória, um Deus que nos dá uma promessa de ganhar a salvação e a vida eterna. Olha que coisa linda. Isso mesmo é maravilhoso. Aleluia, Pai. Tu és tremendo, ó Deus. A cada dia eu me alegro de estar no meio de um povo que tem um chamado. E além desse chamado, ele tem uma promessa. Glória a Deus. Uma promessa sadia, sarada, avivada naquele que morreu na cruz, naquele que derramou seu sangue. Por isso que eu, a cada dia, eu acordo para minha igreja, para minha esposa, para mim é um aniversário. Cada dia eu abro meus olhos e digo, graças a Deus, Pai. Aleluia, Deus. Tu és tremendo e maravilhoso, ó Pai. Não tenho paz, porque a paz nossa não é aqui, a paz é lá. É, Deus. Aleluia, Pai. Mas é bom a gente conviver no meio dos irmãos e saber que estamos louvando e exaltando o nome dele. Eu quero falar um pouco da minha esposa, meus irmãos. Às vezes dou uma oportunidade Tu és e tremendo, ó ela não Deus. vem. Ela é nova na fé. E de onde eu tirei ela, meus irmãos, foi de um lugar terrível. De um lugar Glória a terrível. Deus. Talvez vocês conheçam agora, é uma bela mulher, carinhosa, bondosa. Aleluia, Mas- Pai. Tu és tremendo, ó Deus. A família dela, a mãe dela,
Aleluia, Mostrar para Pai. ela que Deus podia mudar a história dela. Às vezes você chama ela porque ela não tem a oportunidade. É que quando a gente veio para Jesus, quando eu fui para Jesus, eu achava que não aconteceria nada mais comigo. Não ia haver nenhum acidente comigo. E que tudo ia ser maravilhoso. Mas quando nós vemos para Jesus, as coisas é pior. As coisas é mais duvidosas, é mais trabalhosa. Só tem uma coisa que de bom. Porque mesmo ao meio dos espinhos, Jesus está conosco. Glória a Deus. Está nos livrando. É verdade. Jesus está nos Aleluia, Pai. dando direção. Deus. Isso me leva a lugar duvidosos. Glória a Deus. Há lugar que você vai com medo, mas você, às vezes Deus faz você entrar lá dentro. E eu quero dizer para o irmão que não foi fácil conquistar ela. Porque você saber que a família toda vive oferecendo oferenda a outros deuses, aos demônios, não é fácil. Então é preciso ter muito coragem para ser ligado. Mas uma irmã profetizou uma vez na minha devota, está esperando um vaso. Um vaso não, um vaso que vai dar muito trabalho, mas Deus é contigo. Aleluia, Deus. Tu és E tremendo quando e ela poderoso. profetizou isso, eu acreditei, eu tomei posse da bênção. Glória a Deus. Porque quando Deus manda, é porque Deus vai fazer o milagre. Então não foi fácil conquistar ela, foi trabalhoso, meus irmãos. E o primeiro dia que eu entrei na casa da mãe dela, eu posso dizer para os irmãos que eu temei. Foi muito doído. Mas eu sabia que Jesus estava comigo. Então, muitas das vezes, irmão, a gente às vezes tem que ser teimoso, Aleluia, Pai. Tu és ousado, tremendo. para conquistar aquilo que Deus tem para nós. Aleluia, Pai. Tu és tremendo, ó Porque Deus. se você temer, o medo de alguma coisa, você não vai conquistar. É, Deus. Você não vai. Porque o inimigo ele trabalha muito bem. Para quem não sabe, ele trabalha muito bem. Mas desde que você coloque em Deus, nada impedirá. Então eu peço perdão aos irmãos, que pelas vezes que os irmãos deram a oportunidade para ela, porque ela é nova na fé, e porque ela saiu de um lugar terrível. Mas Deus falou que vai sair, já saiu. Aleluia, Deus. Hoje eu vejo a diferença dela. Eu Aleluia, vejo ela Pai. hoje orando, eu vejo ela lendo a Bíblia, eu vejo ela falando outras coisas lindas. Glória a Deus. Quer dizer, Deus é bom. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Grande Deus. Glória a Deus. Às vezes a gente vê as pessoas e não sabemos de onde veio, de onde saiu. Eu quero dizer para os irmãos que eu com 10 anos de idade estava no centro. Com 10 anos de idade eu estava no centro. Com 12 anos eu já estava no meio, envolvido, trabalhando. Então quer dizer, irmão, não se envergonhe de contar o que Deus fez com você. Aleluia, Pai. Eu saí do meio do inferno. O Senhor me tirou de lá dentro. Glória A minha família toda era de lá. Agora a maioria serve ao Senhor. Aleluia, Pai. Tu és E tremendo. o cidadão lá dentro. Aleluia. E o cidadão lá dentro pede oração. Eu vou para o norte, minha irmã ainda é comigo. Respeito, só que também existe respeito ao meu Deus. Aleluia, Pai. Falo da palavra de Deus, ela chega lá, ela fala logo, não vai ler a Bíblia? Não vai orar? Ela me cobra. E ela é desse mesmo. Eu respeito, mas também quero que respeite o meu Deus também. Aleluia, Pai. Tu és Né? tremendo. Porque eu sei de onde eu saí. Então quero dizer para os irmãos que Deus me tirou do meio desse angu de caroço, né? E eu louvo ao Senhor porque estou aqui. a Deus. Aleluia, Pai. Tu és tremendo. E creio
Deus tem algo a fazer na vida de muita gente, né? E que ninguém tenha medo de entrar num lugar desse para resgatar as vidas que estão lá dentro, porque eles precisam, Deus, são aleluia, necessitados, Pai, Deus. são cegos, porque eu era cega lá dentro. Eu entrei com 10 anos, gente, eu era uma criança, eu não sabia nem o que estava rolando, mas estava lá dentro. Aí depois eu meio pro fim, eu falei, não quero mais, não sei, quebrei tudo, fiz igual o louvor lá, quebrei a imagem da minha parede e falei, Senhor, arrebentei com o altar, arrebentei com tudo. Eu tinha Congá, se vocês querem saber dessa história. Eu já tinha Congá. E o Senhor entrou e eu quebrei tudo. Aleluia. Não ficou santo, não ficou altar, não ficou nada. E o Senhor me deu vitória, que hoje tenho meus sobrinhos que são da igreja, né? E eu chegava lá em casa, meu pai falava, você pode ser crente onde você quiser. Eu não quero, não vou ser crente porque eu nasci nessa religião, vou morrer. Eu falei, não vai morrer, e como diz o pastor Governo, vai pro inferno. Porque se você não aceita Jesus, não quer, né? Então, a resposta é essa, irmão. Então nós somos, né? Somos filhos, mas o Senhor nos resgatou. Verdade, Deus. Aleluia, Pai. Mas José, dá uma oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Deus está falando pelo nome de Deus. Glórias a Ti, Santo, Senhor. santo, Aleluia, teu Pai. nome. Estamos irmãos, a paz do Senhor. Amém. Os irmãos falando agora esse negócio de centro de macumba. Uma vez eu fui também, né? E aí os pais de santo foi em cima de mim. Foi todo mundo, né? Sei o quê, uma bobuzeira, né? Chegou em mim e falou assim, você tem um corpo fechado. Eu falei, Jesus Cristo, me salvei. Me fechou, né? E eu nem sabia ainda da religião, da palavra, né? Mas Deus veio na minha boca naquela hora e me falou. Foi Jesus que me fechou meu corpo, né? Aleluia. E eu agradeço a Jesus Cristo por isso, né? Porque Deus é bom. Eu passei a semana muito ruim, com a gripe, uma tosse que eu pensei que eu ia morrer. Aí chegou uma pessoa lá no comércio e falou assim, ó, nem vai no médico porque eles vai falar que você está com Covid. Eu falei assim, se for, eu não estou com febre, não estou só com a tosse, mas eu passei mal mesmo. Só por um milagre de Deus que eu vinha aqui de manhã cedo. Eu ia no banheiro com a moleta que o Reinaldo fez, né? Mas Jesus Cristo é muito bom, né? Para a misericórdia de Deus, né? Eu de manhã, todos os dias, né? Falando assim, Jesus, hoje é a semana da Santa Ceia, já não fui nem um dia. Eu quero ir. Quando foi de manhã cedinho, graças a Deus, aquelas coisas tudo sumiu, né? Eu falei, obrigado, Jesus, porque tu é bom e tu és maravilhoso. Só a gente tem que confiar. A nossa confiança. Aleluia, Deus. Deus possa abençoar. Louvado seja teu nome, Senhor. Apesar das nossas idades, né? Das nossas canseiras, das barras que vem para nós, nós estamos aqui, né? Aleluia, Pai. Tu és tremendo. Eu chego para as meninas e eu falo, a Cris falou, como passou? Eu falei, cansada. Exatamente. Eu falei para o meu esposo, eu falei, Jesus, eu não parei. Eu falei, Jesus, eu não parei um segundo. Eu falei, amanhã a gente tem que trabalhar de novo, queria de mim. Eu falei, Jesus, dá um jeito, né? Porque o negócio é treino. Irmão Heleno. Ô, glória. Deus abençoe o irmão Heleno, né? O irmão Heleno está começando a congregar conosco, né? Aleluia. Já está ensaiando mais nós, né, irmão? Olha para o irmão Heleno, pela família dele, né? Para que Deus venha abençoar ele, fortalecer ele, aumentar a fé dele, né? Para que venha ter crescimento em Deus, né? Que Deus possa me abençoar, né? Irmão Flávio Honor. Aleluia, Pai.
Usa o teu vaso, Pai. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Deus. Cheguei meio atrasado, eu estava lá pro lado de Aricanduva, lá, acabei pegando um trânsito lá e o negócio enrolou na estrada, né? Você sai fazendo um carro que é outro, né? O negócio é embaçado. Mas graças a Deus deu tempo de chegar aqui, né? Aleluia. Eu agradeço a Deus pelo aquela Santa Ceia abençoada de hoje, o nosso dia que nós temos, o dia aí é um dia maravilhoso. Eu creio que todos teve bem. E aquele que não teve, o Senhor já deu vitória também, né? O Senhor é poderoso para fazer obra na nossa vida. Às vezes nós ficamos abatidos com uma gripe, né? Hoje eu estou com uma dor de cabeça desde a hora da ceia, que já estava com uma dor de cabeça danada aí, parece que é só na testa, assim, né? Parece que é negócio só na testa. E aí fui lá no meu irmão lá, meu irmão estava fazendo aniversário, ele fez um dia, mas ia fazer um churrasco na hora, não, eu quero que você vá. Eu não gosto muito de sair de casa assim, eu sei lá, eu sou meio caseiro, né? Não sou de andar muito, né? Mas se já não ia, o senhor não ia ficar a semana toda me ligando. Não, você não veio aí, você não vem. Aí eu falei, vamos lá, minha mulher não foi lá, eu e meu neto. Aí eu falei, ó, 4 horas eu tenho que ir embora, eu tenho que ir para a igreja. Aí minha cunhada ia falar, mas toda vez que você vem aqui, você vai para a igreja. Eu falo, compromisso com Deus, se você não tem um compromisso, né, eu tenho o meu, né? Então, até naquele horário eu fico, depois eu saio e vou embora. E a gente tem um compromisso, a gente tem que cumprir o compromisso da gente, né? A gente não pode deixar o compromisso da gente para trás. Então, a gente tem um lugar de Deus, vem buscar Deus. Se nós não buscamos Deus, talvez amanhã eu amanheço morto, não vai dar tempo de pedir nada para Deus, né? Então, eu falei, pedi a oportunidade de falar com Deus. E não sabe daqui para frente o que acontece na nossa vida. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. E creio que vai ajudar mais. Mas até aqui nós sabemos que nós passou, né? Daqui para frente nós não sabemos. Só Deus que conhece a nossa vida e o dia da manhã só pertence a Deus. Não pertencemos a nós, né? E eu agradeço muito a Deus por isso, pela vida de cada um aqui da igreja, que é uma pessoa que a gente aprendeu a amar aqui, né? O presbítero ali, né? O irmão Bezerra, de vez em quando ele dá um alô, ó, irmão, levanta, vamos para a igreja. Vamos dizer é abençoado, vamos embora. Ele está aí, eu vou orar lá e sempre eu seja o Senhor, não. Esqueça o nome do homem, vá para frente, aí vai lá para o Tiago, aí vai lá para o Tiago, vai, graças a Deus. Aleluia, Pai. Eu não sei, eu peguei uma tossinha, irmão, nos tempos aí que eu tomei aquela vacina para cá e começa a falar, a tosse vem, parece que está na hora que você vai falar, né? E às vezes eu estou com um chá de gengibre lá para dar uma melhorada, né? Mas Deus é fiel na nossa vida, né? Eu queria que os irmãos ficassem de pé aí, mas nos últimos tempos, as coisas que vêm apertando, né? Vem apertando de enfermidade. Não é só para o mundo que vem a enfermidade. Não é só para aquele que está fora da presença de Deus, vem para todos. Vem para quem está na presença de Deus, vem para o cristão, vem para todos. Nós estamos nessa terra sujeita a tudo, né? A palavra de Deus diz que o trigo e o joio crescem junto. Então nós crescemos junto com o inimigo. Então as enfermidades, ela vem assolando muito, não só, mas o mundo. É muita enfermidade. Você vê um tanto de gente que está enfermo dessa doença, esse câncer. Então Jesus na vida da gente, né? Para que Deus dê uma libertação para cada pessoa, né? Que está com essa doença. Que Deus venha entrar com providência na vida dessas pessoas, da saúde, cura, libertação. Mas para isso nós temos que ter o quê? Uma união, uma fé. Se nós oramos sem fé, não vai agradar a Deus. Fala a palavra de Deus, né? Não vai agradar a Deus. Mas tem que ter aquela fé de orar pelo irmão Pia aqui, pôr a mão dele, aquela enfermidade que ele tiver, sair por terra, não voltar mais. Mas tem que ter essa fé de o irmão está ali doente, você chegar lá e falar em nome de Jesus, vai sair essa doença e ela sair. É uma fé que nós temos que ter, que Deus deu para a gente continuar na
a presença dele. Glória ao teu nome, Senhor. Né? Aleluia. Não é porque ele chega lá e vamos orar com aquele irmão, ora lá sem fé, sem vontade, às vezes, né? Meu Deus, que essa doença vai sair, essa enfermidade vai sair. Não vai, meu irmão. Não vai, que o diabo ele é poderoso. O diabo tem um poder tão grande que você não entra o poder que o diabo tem. Ele é um Deus, mas é um Deus do mal. E se nós não vigiar e orar, ele vence as pessoas. Não é que ele vai tomar sua alma. Jó, mas Jó é muito falar, né, irmão? Aquele irmão falou de Jó, né? E Jó era o irmão mais rico daquele tempo, né? E ali Deus deixou que o diabo tocasse nele. Mas Deus deixou que o diabo tocasse nele. Se Deus falasse, você não vai tocar em nada, ele vai poder tocar, né? Mas Deus deixou para saber a fé de Jó. Às vezes Deus deixa o diabo tocar em nós já borracha no chão, rapaz. Não pode deixar, nós tem que aumentar nossa fé, chamar o nome de Jesus, bater o joelho no chão, fala aqui, Satanás, seu lugar é no inferno, suma daqui, em nome de Jesus. Não é no nome do irmão Pedro, irmão aqui, mas é no nome de Jesus que você tem que sair. Aleluia, Pai. Com autoridade, nós temos que ter autoridade em nome de Jesus. Se nós não fazer isso, nós vamos andar só na espindura, só na doença, na enfermidade. A nossa igreja é uma igreja abençoada. Nós temos que se unir em orações, né? Revestir o poder de Deus. Quando nós revestir o poder de Deus, que põe aquela armadura lá, se o Senhor põe a armadura sobre nós, não tem capeta que fica de pé. Ele cai por terra em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar pelos que têm feito, para o governo, pela família dele, por aqueles que estavam aqui hoje que não veio, né? Às vezes a gente vem na Santa Ceia quando a gente está de preguiça de vir na igreja, né? E assim a gente fica fraco, assim a gente enfraquece, a gente não consegue se manter aquela. Não vai ser um. Como é que fala, né? Eu esqueci o nome que se dá. Agora esqueci. A gente está vendo todo dia na igreja, todo dia, mas não faz nada. Então não compensa também. A gente tem que vir e fazer a obra de Deus da maneira que tem que ser feita. Eu sei que aqui só tem pessoas abençoadas mesmo de Deus. Eu glorifico muito a Deus, né, por estar nessa igreja. Aqui é uma igreja que a gente pode confiar nos irmãos em oração, né? Que a gente pode reunir aqui e orar. Eu vi na sexta-feira o presbítero ali, então uma oração abençoada aqui. Na quinta-feira nós temos aqui, né, presbítero, pastor Vieira, uma palavra abençoada também, né? E assim nós vamos tocando a palavra de Deus e ganhando alma para o Senhor. E nós temos que falar do Senhor no mundo. Eu faço uma live lá, eu não sei se alguém aqui já assistiu, mas o que eu tenho que falar, eu falo, eu não sou muito de segurar não, assim, as coisas assim, para depois o que é de Deus, não fora da palavra de Deus. Você falar fora da palavra de Deus, você está errado, porque você vai falar, a pessoa olha na Bíblia e fala, mas o que esse cara está falando aí? Esse cara está falando besteira, né? Então a gente tem que falar o que está na palavra de Deus. O que a gente sente que Deus manda a gente falar, a gente tem que falar. Eu, se eu sentir que Deus mandou falar para qualquer um, até para o pastor eu falo, para qualquer um, porque é Deus que está mandando. Agora você falar coisa que não é de Deus, que Deus, você fala, Deus mandou falar, que Deus mandou falar nada, o cara está falando, né? Então, às vezes, isso aí derruba a pessoa, enfraquece a pessoa, e a gente tem que ter a sabedoria de Deus para falar uma palavra para uma pessoa, ainda mais quem está entrando na igreja. A gente tem que ter uma sabedoria para falar de Deus para a pessoa, para não machucar as pessoas. Mesmo quem está, às vezes, recebe uma palavra que não é de Deus, a pessoa se estressa, fala que aquele irmão lá falou coisa que nem é de Deus, né? E falando de mim ainda, né? Então a gente tem que pensar no que vai falar e falar o que é certo da palavra de Deus. Vamos orar para aquelas pessoas que estão enfermas. Ali onde eu estou, fazendo trabalho, tem várias pessoas, doentes assim de. Uma pessoa com nome Hélio, que deu um derrame, ele está lá em Diadema, né? No hospital. Amém. Já tem uns 8 dias. Hélio. E outro também Maria Bertolo,
ela vai fazer uma cirurgia hoje. Vai fazer hoje. Apresentar ela também pro Glória a Deus. Aleluia a Deus. Eu tenho um caderno de oração lá, eu tenho um quartinho lá, irmão, só que eu tenho oração lá, para fazer oração com a palavra de Deus, esse quartinho lá em casa. E é onde que eu faço a live, né? E sempre que eu vou fazer a live, é um lugar que eu unjo ele ali com óleo, né? Onde que eu vou falar de Deus, e ali eu vou ter uma batalha. Eu vou para a batalha contra o inimigo ali, pela vida de pessoas que eu nem conheço. Pela vida das pessoas que eu nem sei quem é. Às vezes manda lá pedido de oração e a gente tem que fazer. A gente está aqui para fazer a obra de Deus. A gente está aqui para orar pelos que estão enfermos. Não escolhe quem é a pessoa, não escolhe aonde que ele é, que ministério que ele é. Não interessa. Interessa que nós temos que orar pelas pessoas. A Deus venha tocar naquela pessoa, ela ser curada e ser livre daquele mal. E naquele dia, Deus vai fazer maravilha na vida de vocês e na minha, né? Porque nós estamos fazendo a obra dele. Então ali tem várias pessoas, meu irmão, doentes com câncer. O câncer está muito avançado, muito mesmo as pessoas aí. Tem várias pessoas lá que eu tenho um caderno de oração lá, e ali eu clamo o Senhor para essas pessoas. E a igreja também, às vezes eu falo para as pessoas, não só eu orar, aquelas pessoas que estão lá, vocês orem do outro lado também, né? E Deus derrama o poder dele, a unção dele sobre aquela pessoa, e ela é curada. Tem uma jovem que de Palmeiras, ela está com câncer no sangue, só fica internada, que não tem como operar. Então, o marido dela, já tem um mês, eu estou na oração, por ela na oração, o marido falou que ela deu uma melhorada boa já. Está bem? Mas quem tem que agradecer a Deus por isso, que é Deus que faz isso, não é nós. Nós apenas só está apresentando, mas é um instrumento de Deus, né? Então, o instrumento do Senhor. O Senhor usa a gente do jeito que Ele quer. Não é da maneira que eu quero, é do jeito que o Senhor quer nos usar. Amém? Vamos orar então pelas pessoas que estão enfermas, as pessoas que o irmão Toninho falou, a outra ali, a irmã ali, né? E por todo aquele que está enfermo, para aquele irmão que não está aqui hoje, aquele irmão de Tiarema lá que não veio nascer hoje, né? Vamos orar por ele também. Eu não lembro o nome dele, Miguel, né? Irmão Miguel, né? Vamos orar por ele também, não sabe o que aconteceu, mas Deus sabe na vida de cada um. Deus conhece cada coração que está passando e o que não está, né? Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, agora nós te apresentamos todas essas pessoas que estão enfermas. Essa pessoa vai receber agora, Senhor, a unção, Senhor, da cura, a unção da libertação, meu Deus. Ela vai te encontrar agora em cada lar, Senhor. Aquela pessoa que tem uma família enferma agora, Pai, vai com providência ali. Que dia tem os anjos ali naquele lugar, Senhor. Anjos para cura, Pai, para limpar o coração dessa pessoa. Meu Deus, nós tiramos agora toda a depressão. Talvez tem pessoa que está depressiva, esse espírito de depressão, meu Deus. Vai arrancando agora, Senhor. Vai limpando, Senhor, na mente dessa pessoa. Esse Alzheimer, meu Deus, que está na mente dessa pessoa fazendo esquecimento. Meu Deus, toca ali, Pai. Repreende essa enfermidade. Em nome de Jesus agora. Meu Deus, vai de encontro ali, pastor Gouveia, pastor Arroz, o irmão Miguel. Meu Deus, aqueles irmãos que não estão aqui hoje, meu Deus. A irmã Silvia, meu Deus. Vai tocando ali em cada coração agora. Meu Deus, protege aí de todo mal. E todo aquele, Pai, que não é dela, arranca agora. E todo o espírito da doença, da enfermidade, obra do maligno que foi lançado contra a vida dessa pessoa. Meu Deus, esse câncer, meu Deus, seca essa célula do câncer agora. Meu Deus, seca essa célula do câncer agora. Em nome de Jesus, este mal bate e tirar da vida dessa pessoa agora. Em nome de Jesus, sai da vida dessa pessoa e não volta mais. Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. É prova para o Senhor. Glória a Deus. Quero continuar a mesma oração em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Continuar. Aleluia, Pai. Em nome do Senhor Teu nome, Jesus. Senhor. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia a O Deus. Senhor possa operar no meio Senhor. do Aleluia, povo Pai. dele. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor. Deixa eu falar algo a respeito
desse centro de Macumba, né? Verdade, Jesus. Minha mãe levava, uma vez ela estava com enfermidade, ela teve enfermidade vários anos, né? Na perna, e aí ela falou para mim assim, que foi uma mulher, e a mulher falou que ela foi fazer um trabalho na encruzilhada e tal. Nós pegamos 3 bifão, pô, meu Deus. Maravilhoso, 3 bifão para levar para a encruzilhada. E tinha que colocar umas moedas lá. Aí eram 7 moedas que tinha que colocar lá. Aí eu peguei 6 moedas, só tinha 6 moedas, coloquei 6 e falei, vai um rodão de camisa mesmo. Vamos falar, o inimigo veio para matar, roubar, para destruir, ele veio para enganar. Então nós somos enganados dessa forma, né? Porque nós não temos conhecimento da palavra de Deus, não temos conhecimento do que é Deus. Então, é natural que nós sejamos enganados. É natural, né? Então, é isso. Depois que a gente conhece Jesus, aí há mudança na nossa vida. Aí nós começamos a entender essas coisas. Mas antes nós não entendíamos. Verdade. Então, aí a gente começa a entender o que é Jesus Cristo, o que Jesus Cristo faz na nossa vida. Né? É Deus. E a questão também de a gente, Paulo vem dizendo em Filipenses 4, versículo 13, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Paulo passou por um monte de coisas, né? E depois ele agradeceu aos filipenses a respeito do que ele tinha passado, né? E os filipenses acolheu ele, dava donativo para ele, para Paulo, para que Paulo continuasse o seu ministério, né? E o que acontece é que muitas das vezes nós ouvimos vozes de pessoas que querem nos destruir, usados pelo inimigo para nos destruir. Acontece muito isso, né? E eu tenho uma narrativa a respeito de um grupo de sapos que estavam praticando esporte e participar de uma corrida. E esse grupo de sapos, eles iam participar e ali ia ter um sapo vencedor. E de repente, os sapos deu a largada e tinha um sapinho bem pequenininho, fraquinho, e todos olhavam para ele e falavam assim, não vai nem chegar, né? Não vai nem na metade do caminho, né? E a torcida estava ali, tinha um monte de torcida ali, né? Um monte de sapo torcendo, e de repente, aquele sapo grandão parou no meio do caminho, o outro parou, e foi parando, e aquele sapinho continuou, e venceu a corrida. O que aconteceu? Na hora que eles falaram que ele venceu a corrida, o pessoal chegou e foi entrevistar ele, né? Chegou aquele monte de sapo repórter, né? Para entrevistar o sapinho. Falou assim, mas você venceu a corrida e você é tão fraquinho. Ele é? Fala, mas eu não escuto. Você venceu a corrida, você não escuta. Então, ele não deu ouvido ao que o pessoal estava falando. O pessoal, vai, você é fraco. Ele não deu ouvido. Ele continuou e venceu. Então, muitas das vezes nós escutamos conversa dos outros, né? Que não vai conseguir, que não vai andar, que isso não dá certo. Não, aí nós damos ouvido a isso. Porque Jesus Cristo é um segmento reto. Se você olhar para a direita ou para a esquerda, dentro da igreja, em qualquer lugar que você olha para dentro, você cai, meu filho. Porque não tem como você se amparar se você dá ouvido a muitas coisas que o mundo fala conosco. Não vai conseguir. Você, eu tenho que comprar uma casa, mas eu não consigo comprar minha casa, mas eu não consigo comprar meu carro, mas eu não consigo trabalhar, mas eu não vai conseguir. As pessoas falam assim, não vai conseguir, não vai conseguir. Eu tenho um relato de pessoas que foram fazer a missão, todo mundo deu risada, falou como é que vai fazer missão, que a pessoa já é velha, a pessoa não sei o quê, e no fim a pessoa, e aquelas pessoas mais novas que veio fazer missão não fez, e aquela pessoa que era mais velha fez. Então, é um negócio assim, tremendo, né? Porque nós não podemos dar ouvido, porque a Bíblia fala que as má conversações é que corrompem o bom costume. Aleluia, Deus. Então, se você tem o costume de estar na presença de Deus, de continuar, continue, não olha para a direita nem para a esquerda, olha para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Porque outro dia eu falei aqui, olha, o que Cristo fez para você ficar assim desse jeito?
raiva da igreja, abandonar a fé. Quem Jesus fez para você? Jesus não fez nada para você. Talvez as pessoas usadas pelo inimigo fez, mas Jesus não fez. É verdade. Então, Paulo, quando ele diz assim, tudo eu posso naquele que me fortalece, que muita gente usa esse texto de uma forma errada, né? Ele está dizendo que ali ele era agradecido, porque ele passou dores, passou por tribulações, passou por fome, ele teve dinheiro, teve abundância, mas ali ele estava passando por algo que ele estava relatando algo, né? Que ele já tinha passado e agradecendo aos filipenses por ter ajudado, né? Então ele está dizendo, olha, tudo eu posso naquele que me fortalece. E aquele que nos fortalece é Jesus Cristo. Só Ele para nos fortalecer. Amém? Amém? Vamos orar. Vamos orando então uma oração? Aleluia. Glória de Deus, aleluia. Perfeito. Olha para o irmão Antônio também, viu? Antônio. Senhor Deus, Deus eterno, Deus de maravilha. Senhor Deus, soberano das coisas, Senhor. Senhor Deus poderoso, te pedimos agora, Pai, pelo pastor Antônio, Senhor Deus poderoso. Senhor, que o Senhor venha quebrando todo o mal que é na vida dele, Senhor. Quebra, Pai, todo Deus, toda enfermidade, retira dele toda enfermidade, Senhor. Visita ele poderosamente, Senhor Deus, porque o Senhor é Deus de perto, o Senhor é Deus de longe, o Senhor é o Deus de já e agora. Senhor Deus poderoso, basta uma palavra sua e tudo se fará novo na vida do pastor Antônio, Senhor. Senhor Deus poderoso, ele do seu filho, a autoridade da sua casa, Senhor, pelo pastor Antônio, Senhor. Senhor Deus poderoso, você possa visitar ele, Pai, e operar maravilha naquela vida, Senhor Deus, retirando dali, Pai, todo o mal, Senhor Deus, Pai. Deus poderoso, nós te pedimos, Pai, por irmãos pedindo, Senhor Deus. Pai, por essas UBS, Senhor, Pai de Mauá, Senhor Deus, que elas possam atender a cada um, Pai, que necessita, Senhor Deus, Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, todo-poderoso, move o coração das autoridades nessa cidade, Senhor, Pai, para atender o nosso povo, Senhor, porque cada um fala uma coisa, um fala que está bom, outro fala que está ruim, mas nós sabemos a maneira que está, Pai, todo-poderoso, nossa UBS, Senhor Deus, dá, Pai, tem lugar que não tem nem de pirona, Senhor Deus, Pai, para o povo, Senhor Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor possa usar esse quadro, Senhor Deus, que eles possam usar essa verba, Senhor, Pai, para comprar medicamento para a população, Senhor Deus, para atender a cada um, Pai, Senhor Deus, que necessita, Pai, de algo nessa cidade, Senhor Deus, Pai, tanta coisa maquiada nesse lugar, tanta coisa maquiada nessa cidade, Senhor Deus, mas o Senhor é aquele que coloca todas as caras, Senhor Deus, o Senhor é que mostra, Pai, todo poderoso a verdade, porque o Senhor é o dono da verdade, e que todo mal venha cair por terra, Pai, na nossa cidade, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então abençoa, Pai, abençoa a nossa Mauá, Senhor, Pai, todo poderoso de Deus, Pai, emprega, Pai, todo poderoso de Deus, abre porta para os necessitados, Senhor Deus, Senhor, Pai, que ninguém venha ter falta de nada, Senhor Deus, porque ninguém quer nada de invejado, Senhor Deus, nós queremos, Pai, todo poderoso, agregar nosso pão a cada dia, Senhor, Deus, então abre porta, Senhor Deus, mostra para os empresários onde tem porta para ser aberta, Senhor Deus, porque o Senhor abre porta, Senhor, Pai, todo poderoso Deus, onde não tem porta, ser aberta, Senhor Deus, mas o Senhor é poderoso para mostrar onde está essa porta, para que seja, Pai, todo poderoso, todos estejam trabalhando, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Então nós abençoamos, Pai, a nossa cidade, abençoamos a nossa igreja, abençoamos, Pai, todo poderoso ministério constituído aqui nessa cidade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Senhor. Também te peço, Jesus querido, que o Senhor venha abençoar, Pai, a festividade, Senhor amado, está programado para essa o Senhor venha entrar no controle, Jesus querido, de todos que foram convidados, Senhor, para vir te adorar. E de nós também, Senhor amado, que estamos preparando, Senhor amado, para Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abençoar a vida dos pastores, Senhor. A vida, Senhor amado, dos levitas que vêm te adorar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor amado, a Tua casa também, Senhor. Abençoa, Senhor amado, o grupo das irmãs, Senhor. Abençoa, Senhor amado, os levitas da Tua igreja, Jesus. Abençoa os pastores, os diáconos, Senhor, os presbíteros, Senhor. Que nós estejamos, Senhor, preparados, Jesus querido, para Te receber, Jesus. Em nome do Senhor Jesus.
Que a partir do momento que nós estivermos preparados para te receber, nós estamos preparados para receber os convidados, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha derramar a tua graça, Senhor, sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não desejo, em nome do Senhor Jesus, a oferta. Teu nome, Senhor. Tu és Deus, ó Pai. Louvado seja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Tu és Louvado e exaltado o teu nome, Jesus. Que a vitória hoje vai descer na olaria de Deus. Que a vitória hoje vai descer na olaria de Deus. Desce como faz o velho quebrado, sobe como faz o novo renovado. Desce como faz o velho quebrado, sobe como faz o novo renovado. Estou feliz mais uma vez na casa do Senhor. Creio que todos que estão aqui, eu sempre falo isso, né, irmão? Tem pessoas aqui que tem mais de 40 anos de crente. Todos sabem, né, irmão, que tem Aleluia, Pai. que ofertar a casa do Senhor, trazer as suas premissas. Tudo que o Senhor te deu, você não está dando para o Senhor, você está devolvendo, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu queria ler aqui na própria envelope, irmão, que diz assim, ó. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Quem dá com alegria lá no céu virará, lá no céu virará, lá no céu virará. Quem dá com alegria lá no céu virará. Senhor Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder imenso, papai. Nesse momento, Senhor, a gente com a nossa simplesmente humilde oração, Senhor, nós vamos diante dos teus pés, pedir as tuas bênçãos, as tuas misericórdias, papai. Pedir que o Senhor possa abrir porta para quem está desempregado, que o Senhor possa curar quem está doente, papai. Porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. A Bíblia diz que o Senhor é o Deus do impossível, meu Pai. Então nada é impossível para ti esta noite, Jesus. Tudo é possível, Senhor, para ti, papai. O Senhor é o dono da bênção, o Senhor é o dono do emprego, o Senhor manda nos empresários, o Senhor criou todos eles.
Oh, Jesus maravilhoso, abre portas, Senhor. Cura os enfermos, Senhor. Visita, Senhor, cada um do seu lado, Pai. Irmão Miguel, irmão Antônio, pastor Gouveia, pastora Rose. Oh, Senhor, em nome do Senhor, você conhece cada um, Senhor. Em nome do Senhor, Deus é uma bênção, papai. Em nome de Jesus. Pode sentar a igreja. Abençoar. Chamar o pastor Rubier, vai ser o mensageiro dessa noite, né? E quero chamar o irmão Tiago para vir abençoar a vida dele, né? E não é por costume, né? Mas é por gratidão, né? Nós temos que abençoar a vida do preleitor, né? Para que Deus venha dar sabedoria a ele, para quando ele vier pregar, que seja o Espírito Santo de Deus que pregue por ele, não eu, né? E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, né? Que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus, salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, ó Rei da Glória, que estamos, Senhor, prontos, ó Pai, para ouvir, Senhor, a Tua voz, Senhor, nessa noite. Ó Espírito Santo, que venha ser a Tua voz, Senhor, esvazia o ego agora, Senhor, do Teu cérebro, Pai, e que venha ser agora o Teu Espírito Santo, que venha falar conosco, Jesus. Vai tirando, Senhor, todo espírito contrário, Senhor, vai derrotando, Pai, toda ação do inimigo nessa noite, Pai, que a Tua presença, Senhor, venha estar presente aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Fala conosco, Pai, na maior revelação que é a Tua santa palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus. Glória a Deus. Senhor seja louvado nesta noite. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Filipenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 13. Filipenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 13. Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 3 e o versículo de número 13, para a meditação da igreja. Amém? Todos acharam? A palavra de Deus nos diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Amém? Somente até aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja a Ti, Senhor. Glórias ao Teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Nesta noite aqui, Deus, Ele já falou poderosamente com cada um de nós que aqui estamos.
Deus, desde de manhã, Ele tem falado conosco para que eu e você venhamos a se fortalecer em Cristo Jesus. E quando eu cheguei aqui na igreja, a primeira coisa que eu fiz, eu falei assim: Senhor, hoje o pastor, ele não vai estar, e eu tenho que ministrar algo para a tua igreja. O que eu vou ministrar? E eu arrumando as coisas aqui, simplesmente Deus tocou para abrir esse texto aqui. Agora eu acabei de ler Filipenses 3:13 e marquei. E dentro desse texto, Deus veio falando tudo o que hoje nós ouvimos aqui. Deus hoje Ele falou conosco. Se nós prestamos bem atenção, Ele falou sobre transformação. Se nós perceber aqui que Deus Ele falou sobre nós deixarmos as coisas do mundo e se fortalecer no Senhor. A Bíblia fala que aonde estiver 2 ou 3, o Senhor se faz presente. Então Deus Ele veio falando conosco aqui desde o começo, e usou o Beto para falar algo aqui sobre Filipenses 4, que veio diretamente também junto com esse texto, falar algo que Deus tem para falar comigo e com você. E nesta noite eu quero que a igreja entenda, porque desde de manhã a Bíblia ela nos fala algo interessante que eu e você temos que guardar em nosso coração, e que foi o que o Toninho falou aqui agora de pouco, e foi o que eu ministrei uns dias atrás. O mundo tenta implantar um Jesus lindo, um Jesus forte, um Jesus de olhos azuis, um Jesus que é a perfeição da beleza diante dos homens e diante dos nossos olhos. Mas quando nós lemos Isaías 53, isso vem totalmente ao contrário do que a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia nos ensina em Isaías que fala que o nosso Deus ele não tinha parecer e nem formosura. Ele era homem de trabalho, ele era homem de dores, ele foi desprezado. Era uma pessoa que ninguém dava valor nenhum, as pessoas olhavam e não queriam nem estar perto dele. Imagina só a igreja do Senhor, as características do nosso Deus e o que o mundo tenta implantar para nós. Aí nós vemos um homem que busca o conhecimento, que busca aprender quem verdadeiramente é Deus. E este homem, ele se chama quem? Saulo de Tarso. Imagina, Saulo, ele estudou a tal ponto que se hoje eu e você parássemos para analisar, seria como você falasse: eu vou mandar meu filho estudar na faculdade de Pearl Harbor, a Universidade de Harvard, quer dizer, não Pearl Harbor. Pearl Harbor foi onde teve o ataque japonês durante a Segunda Guerra. Imagina só, em Harvard. Hoje, todos os estudiosos do mundo, as pessoas que fazem faculdade querem estudar, falam assim: nossa, eu queria estar lá em Harvard, porque é a maior faculdade reconhecida no mundo inteiro. Saulo, ele foi estudar e buscar conhecimento lá com Gamaliel. Imagina só, um homem que buscou o conhecimento, se aprofundou não somente nisso, mas a Bíblia nos fala para mim e para você que Saulo ele tinha dupla nacionalidade, ou seja, ele era romano também, a tal ponto que em uma situação mandam prender ele, o soldado romano fala assim: eu não vou tocar nele, não vou nem pôr a mão nele, porque ele é cidadão romano. Imagina só, ele tinha a dupla nacionalidade. O que eu quero mostrar para vocês, igreja, nesta noite, é que Deus ele tem o seu meio de trabalhar, ele tem a sua forma de trabalhar. Cada um de nós que estamos aqui somos pedra preciosa na mão de Deus. A Val é uma pedra preciosa na mão de Deus, a qual o Senhor transformou e está lapidando para que ela venha a ser a diferença. Assim como o Toninho, o Claudionor, o irmão José, a irmã Josi, Beth e os demais que aqui estão, cada um que aqui está são pedras preciosas que o Senhor tirou lá no lamaçal do pecado que eu e você andávamos e nos fez nova criatura. Não me lembro se foi o presbítero Beto ou se foi o diácono Toninho que falou sobre o servo.
A Bíblia ensina para mim e para você que se eu e você fazemos só o que nos é mandado, nós somos servos inúteis. E, igreja, é hora de você e eu analisar: será que nós somos verdadeiramente servos ou somos servos inúteis? Não é eu que vou julgar, não é eu que vou falar, mas a Bíblia, ela nos ensina. Imagina só que lá em Filipenses a Bíblia nos ensina e nos fala assim, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada por Deus, proveitosa para ensinar, para redagir, para ensinar o homem em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente apto para toda e boa obra. Ou seja, Deus deixou um manual de instrução. Quando você compra uma geladeira, tem um manual dela certinho, de como ela funciona, qual a temperatura que ela atinge, para cada coisa que você vai pôr no freezer dela, qual a temperatura que você tem, a numeração da temperatura que você tem que pôr. Então, quando nós compramos um carro, automaticamente vem lá a hora que a gente tem que trocar o óleo, a hora que a gente tem que abastecer a água, a hora que a gente tem que fazer a revisão do carro. E se eu e você não cumprimos isso, o que vai acontecer? Vamos ter problema, e Deus deixou esse manual de instrução para mim e para você, sempre estarmos analisando Ele. Jesus, ele falou que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Imagina só, o nosso Deus, ele se fez carne, veio aqui no nosso meio, habitou no meio de nós, mas ele falou assim: eu não quero ser servido, eu vim para servir. E a Bíblia lá na frente, em cima do que os irmãos falaram aqui: servo inútil, aquele que só faz o que é mandado. Eu e você temos que ter visão de águia. O que é ter visão de águia? É lutar pelas coisas de Deus. Eu vou fazer aquilo, eu vou ajudar aquela obra, eu vou fazer aquele trabalho, eu vou estar ali. Nós temos que ter essa visão, igreja. Não podemos ficar simplesmente esperando pedir para que a gente faça. Será que dá para você dirigir? Será que dá para você pregar? Será que dá para você ajudar nesse trabalho? Não. Eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Temos que estar pronto. Observe, Saulo, o que aconteceu. Um homem que aqui em Filipenses ele fala o quê? Quanto a mim, não julgo o que haja alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Ou seja, ele tinha um objetivo. E qual é o objetivo hoje na minha vida e na tua vida? Qual é o nosso objetivo dentro da casa do Senhor? Qual é o nosso objetivo para com Deus? Qual é o nosso objetivo para com a obra do Senhor? Imagina só a igreja do Senhor. Paulo aqui ele já estava no nível alto de conhecimento adquirido por quem? Por Deus. Mas quando nós voltamos lá atrás, o conhecimento que ele tinha era um conhecimento adquirido pelo homem. Ele havia estudado em uma das maiores faculdades daquela época com Gamaliel, um homem de conhecimento infundável. Quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente vai ver que ele recebeu conhecimentos grandiosos, a qual lá na frente ele fala assim: olha, existe uma seita chamada Seita do Nazareno, e eu vou acabar com ela. Tanto é que ele vai a Damasco e sinagogas vizinhas e pede carta para caçar todos aqueles que seguiam a seita dos nazarenos. Ou seja, quem acreditava em Cristo Jesus, quem acreditava que Jesus era Deus, o que acontecia? Era levado para a prisão, muitos morriam, muitos eram até mesmo torturados pelo nome de Cristo Jesus. E Saulo sabia disso. Só que a mente dele, a visão dele era tampada, porque ele recebeu o conhecimento humano, ele não sabia quem era verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Mas Deus marcou um encontro com Saulo. E quando Deus tem esse encontro com Saulo, é um encontro tão maravilhoso, igreja do Senhor, que as pessoas que estavam ali próximo não conseguiam ver e nem entender nada, mas ele podia ouvir. Ele podia contemplar a majestade do nosso Deus. Aleluia, Jesus. Tanto é que ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala: és tu, Senhor,
Imagina só a igreja do Senhor. Tudo isso acontecendo automaticamente no meio daquelas pessoas, e eles não puderam contemplar isso. Saulo fica cego. Ele é conduzido até uma cidade, a qual um homem ali é usado por Deus para trazer a cura sobre as suas vistas. E observem bem que esse servo de Deus ele teve, porque quando Deus falou: olha, vou enviar a ti um homem chamado Saulo de Tarsis, para que tu o cures. Ele fala assim: Senhor, mas ele persegue o seu povo, ele mata. Imagina só a igreja do Senhor, o temor que aquele homem teve. Deus olha e fala: não temas, porque eu sou contigo. O que foi falado aqui, irmão, nesta noite, não há terreno do inimigo, não há mal, não há nada que possa impedir o trabalhar de Deus. Se o Senhor mandar você resgatar uma pessoa, seja lá do centro de Macumba, ou até mesmo das regiões mais profundas que o diabo tem operado, Deus vai te usar para você entrar lá na autoridade de Deus e resgatar a igreja do Senhor. Deus vai te usar com poder para que você venha fazer a diferença. E nesta noite Deus ele falou para mim, para você, de transformação, mudança. Cada um de nós somos resgatados de um lugar terrível. Quando falo assim de um lugar terrível, eu olho para trás e vejo que nem as irmãs aqui falaram, e alguns falaram até o Beto a respeito disso. Outrora eu andava segundo o curso deste mundo. Minha tia, ela levava eu para o centro de Macumba, e ali eu comia todas aquelas comidas, aquelas oferendas, e falava assim: nossa, mas que farofa deliciosa. Era coisa boa para mim, era tudo bom, porque eu não tinha um conhecimento de Deus. Mas Deus é tão misericordioso que, por mais ruim que eu andei nessa vida, o Senhor ele foi lá e me resgatou. Ele me tirou do lamaçal do pecado, me transformou em uma nova criatura, para que eu viesse hoje a estar pregando o nome do Senhor. E é isso, igreja, que Deus ele quer para mim e para você, que eu e você venhamos pregar o Evangelho do Senhor, que eu e você venhamos ser a diferença. Imagina só que aqui é uma escola. Por que eu falo que é uma escola? Porque aqui a cada dia a gente aprende. A cada dia a gente vai ser modelado, lapidado. Isso se eu e você abrirmos o nosso coração. Apocalipse 3:20 ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar para entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas ele fala: se ouvires a minha voz. Mas a Bíblia fala, que nem o Beto falou aqui também, que o nosso adversário, ele veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, ele não pede permissão, ele arromba a porta e entra e vai querer destruir mesmo a igreja do Senhor. Muitas das vezes tem um ditado que o mundo fala assim: ah, o diabo não tem poder. O diabo tem poder. O diabo, ele tem poder. Tanto é que lá em Isaías ele fala: eu construirei meu trono acima das nuvens de Deus, para que lá esteja acima do Altíssimo. Imagina a rebelião dele como que estava. Ele falou: construirei meu trono acima das nuvens de Deus e serei maior do que o Altíssimo. Imagina só a igreja do Senhor. Outro ponto que a gente pode pegar para ver o poder do adversário é que Jesus ele vai no deserto jejuar 40 dias e 40 noites. Quem que vai lá tentar Jesus? O diabo. Imagina só, ele fala: olha todas essas riquezas aqui do mundo, olha tudo que o mundo tem, tudo isso te darei se tu somente se prostrar diante de mim. Vamos trazer essas coisas para o dia de hoje, igreja do Senhor. Imagina só no nosso dia de hoje, do jeito que o mundo mudou, do jeito que o mundo está, a pessoa fosse levada a essa tentação. Olha o tamanho desse mundo, olha todas as riquezas e maravilhas que esse mundo tem, tudo isso darei a você se você simplesmente me adorar. Jesus só falou assim: adore a Deus, somente a Deus deve adorar. Aleluia. Imagina só, Jesus ele sabia que todas aquelas coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito seria sido feito. Jesus podia ter falado para ele assim: esse mundo quem criou fui eu, tudo que aqui tem pertence a mim. Mas ele falou: o meu reino não é aqui.
Aqui eu e você estamos de passagem, tudo que nós conquistamos vai ficar. E vamos nos preparar para entrar na onde? No reino celestial, na nova Canaã celestial. Mas para isso tem um processo a qual eu e você temos que passar, um processo a qual eu e você temos que lutar para estar segundo o querer e a vontade de Deus. Por isso que eu falo assim, nós temos que ser melhorados a cada dia. O meu eu, a minha vontade tem que cair por terra. Ou seja, a Bíblia nos ensina que aonde nós sabemos que erramos, temos que nos corrigir e não errar mais. Então o homem de Deus, ele está sujeito a mudança. Mudança em quê? Em todos os sentidos. Eu faço uma coisa que está errada, sou corrigido, automaticamente eu tenho que me corrigir. Imagina só, Saulo, agora com suas vistas saradas, ele não passa a ser mais Saulo, ele passa a se chamar Paulo. Um homem que veio para fazer a diferença a tal ponto que quando ele começa a pregar o evangelho, as pessoas falam assim: meu, esse cara aí, ele está pregando assim só para enganar a gente, talvez ele quer descobrir quem mais serve a Deus. Os comentários começaram a rodar assim lá naquela cidade, a tal ponto que as pessoas começavam a duvidar, até mesmo aqueles que serviam a Deus começavam a duvidar. Imagina trazendo isso para o dia de hoje, as pessoas iam falar dessa forma: meu, esse cara está disfarçando, ele está tentando alguma coisa para tentar descobrir aonde estão os verdadeiros servos de Deus, vamos tomar cuidado. A tal ponto que tentaram matar Paulo. Imagina só a igreja do Senhor. E ele teve que sair dali fugido. Imagina só a igreja do Senhor. Esse homem se transforma num homem que daqui a pouquinho começa a ser usado por Deus de tal forma ali no capítulo 9, que a Bíblia fala que o que? Até mesmo os lenços que era levado de Saulo repreendiam os demônios e as enfermidades fugiam. Imagina o poder e a glória desse Deus sobre a vida desse homem. E é esse poder e essa glória que Deus ele quer sobre a minha vida e sobre a tua vida como servos de Deus. Como vasos de Deus, ele quer esse poder sobre mim e sobre você. E para nós entendermos esse poder, é necessário nós entendermos o que foi conversado aqui na quinta-feira. Quinta-feira teve algo tremendo aqui. O Beto leu uma mensagem, nós começamos ali a falar da palavra de Deus, e Deus usou de tal forma, irmãos, que as horas passou. Nós só fomos ver a hora, porque o Bezerra falou: vou até o vestuário. E quando o Bezerra foi, ele olhou e falou: nossa, já deu 9 horas. Senão nós ia continuar, porque a conversa estava tão boa, o negócio estava tão bom que nós fluímos. O irmão Claudio, se eu não me engano, tinha até que sair, né, Claudio? Ele falou: tem que sair, a hora voou, que quando ele foi ver, já era mais de 9 horas. Então você vê como que Deus trabalha. E ali foi falado algo interessante, importante, igreja, para cada um de nós. Para que nós venhamos a crescer, para que nós venhamos a ser a diferença, para que nós venhamos fazer a diferença sobre essa terra, sobre este mundo que está dominado pelas forças do adversário. Muitas das vezes o Beto falou aqui, ó, de ouvir vozes. E eu e você ouvimos vozes, sabe por quê? Ao mesmo tempo que Deus fala conosco, o adversário também sopra aqui dentro da nossa mente. Muitas das vezes eu falo: eu vou fazer isso, o adversário já vem: não vai dar certo. Você vai fazer? Se você não fazia. O adversário começa a conversar dentro da nossa mente para quê? Para tentar barrar aquilo que o Senhor ele quer fazer. Barrar aquilo que o Senhor ele quer trabalhar sobre a minha vida e sobre a sua vida. É que nem aquele desenho do Pica-Pau, não sei se vocês já assistiram. Por que eu estou trazendo essas coisas simples para você entender? O desenho do Pica-Pau, o Pica-Pau, ao mesmo tempo que ele queria fazer as coisas boas, que estava um Pica-Pau aqui do lado direito dele, um Pica-Pau do lado direito dele falando as coisas boas: não faz assim, vamos fazer assim. Aparecia o outro do lado esquerdo, Pica-Pau: não, deixa ele é chato, vamos fazer aquilo outro. Muitas das vezes nós estamos assim. Eu pergunto para a igreja: qual de vocês muitas das vezes já falou: vou fazer isso, mas ao mesmo tempo tem aquele pensamento: não, mas não vai dar certo. Não, desse jeito aí não vai dar. Não vou fazer, porque depois vai acontecer isso, vou falar aquilo. Imagina só a igreja do Senhor. Deus, ao mesmo tempo que fala: vai, faz isso, vai acontecer, ao mesmo tempo o adversário sopra
coisas negativas em nossa mente. Então, o que é de Deus, eu e você temos que pegar e guardar. O que é do adversário, eu e você temos que jogar o quê? Fora, igreja do Senhor. Nós temos que jogar por terra, entendeu, igreja do Senhor? Para que nós venhamos ser abençoados por Deus. E nesta noite Deus, Ele falou grandemente conosco. Imagina só, nosso Deus, Ele desceu aqui na terra, Ele se fez carne. A Bíblia fala que Ele foi para sacrifício vivo na cruz do Calvário. E muitas das vezes a gente não para analisar. As pessoas falam assim, ó: Jesus tomou chicotadas. Jesus tomou chicotadas. Não foi só chicotadas. Quando nós paramos para analisar, estudar texto bíblico, e o que eles pesquisam, os grandes estudiosos, é que na ponta de cada chicote havia 5 pontas, e cada ponta tinha um osso. Aquilo dali era como uma garra, igreja do Senhor, que quando batia assim, onde ela batia, ela grudava. Diz que quando puxava, vinha um pedaço da carne junto. Imagina como o nosso Deus ficou. E muitas das vezes nós não paramos para analisar. Tem hora que eu paro e fico analisando. Para um homem normal, estudiosos dizem que no máximo 3 chicotadas já derrubavam. O homem desmaiava de tanta dor, porque na onde que batia, grudava e puxava um pedaço da carne e vinha. Imagina só, igreja do Senhor, a dor que o nosso Deus, que o nosso Senhor sentiu ali em cada chibatada, mas Ele aguentou as 40. Diz que na primeira chibatada, quando dava num homem normal, a primeira que pegava, o homem já se ajoelhava e começava a se mijar. A segunda, ele já entrava em choque. O muito que aguentasse era a terceira, porque na segunda já se apagava. Jesus aguentou 40, por amor de cada um de nós. Aí vem os discípulos de Deus, assim como Saulo e outros, que deram a sua vida por amor ao Evangelho. E hoje nós pregamos um Evangelho fácil, que é o Evangelho da prosperidade, o Evangelho da salvação. Hoje todo mundo fala assim: eu sou discípulo de Cristo. Mas qual é o sacrifício que você tem pago? Qual é o sacrifício que você tem feito? Porque discípulo de Cristo era aquele que dava a vida, era aquele que pregava dia e noite. Imagina só a igreja do Senhor. Muitas das vezes nós viemos para o culto, vai ter uma festividade na igreja. Talvez você faça meia hora do culto ou 1 hora do culto. A gente fica assim: passou do horário. Ah, 1 hora passou, não sei o que, porque tem que ter, sabe? Paulo falou que tem que ter ordem e decência na casa do Senhor. Mas daí eu e você temos que pegar esse texto e entender por que ele falou isso dentro da casa do Senhor. A Bíblia nos ensina e nos mostra. Pega texto lá. Se eu estiver mentindo, o presbítero Beto ali pode falar. Diz que quando Paulo e os discípulos pregavam, eles pregavam até a madrugada. Tinha hora para acabar? Eles pregavam até a hora que Deus mandava. E hoje o povo de Deus é assim: não, tem que ter hora para começar, tem que ter hora para terminar. Então quer dizer que a gente quer controlar o trabalhar de Deus, a gente quer controlar aquilo que Deus quer fazer. A gente temos que ter um cronograma daquilo que vamos seguir. Mas muitas das vezes, dentro daquele cronograma que vamos seguir, Deus pode usar as pessoas de tal forma que algo diferenciado pode acontecer e estender mais um tempo. Eu não posso barrar o homem ao mulher de Deus e falar: irmão, só que aqui todo mundo tem que acabar, irmão, que horas irmão tem que ir embora. Eu não posso fazer isso. Porque se a pessoa está sendo usada por Deus, se a pessoa está sendo usada pelo Senhor, vai tomar um pouco mais de tempo. Vai tomar um pouco mais de tempo, mas aquilo vai ser para a honra e glória do Senhor e para que cada um de nós receba aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Verdade. Entenda bem, igreja do Senhor. Uma vez eu ministrava na igreja e eu falava assim: o que eu vou ministrar? E eu não sabia. E até no dia eu ministrei sobre a mulher adúltera. Eu falei assim: mas por que falar de adultério? E eu pregava sobre adultério, falava. Aí eu saí da igreja, desci do altar e fiquei lá, desci. Então os irmãos falaram assim: nossa, irmão, você pregou uma palavra tão diferente hoje, eu não entendi a palavra que você pregou. Eu falei assim: rapaz, você quer saber? Nem eu entendi. Eu sei que Deus deu e eu fui entregando aquilo que Deus deu. Só que é que nem o irmão Bezerra falou esses dias aqui na quinta-feira.
Às vezes tem 50 pessoas dentro da igreja, mas Deus só quer falar com aquele. Tem 50 pessoas, mas Deus só quer falar com aquele. E eu não entendia. Passou 2, 3 dias, veio uma irmã em mim e falou assim: pastor, o senhor foi usado tremendamente, poderosamente. Eu falei assim: por que, irmã? Aquele dia que você pregou a respeito de adultério, falou para a pessoa ter mudança, se corrigir. Sabe aquela menina que veio visitar a igreja? Eu falei: sei. Falou: então, aconteceu o caso. Ela explicou o caso da menina, o filho dela, e que quase gerou morte, porque a menina era casada e o marido foi lá, pegou o rapaz, quase que o rapaz morreu, foi parar no hospital e tudo mais. E a menina estava lá na igreja, ouviu toda a mensagem que foi pregada. Daí eu falei: irmão, não entendia. Sei que Deus mandou pregar e eu não entendia. Muitas pessoas perguntam para mim: pastor, por que você pregou aqui? Nem eu entendi por que você pregou. Eu falei: irmão, eu não sei. Eu sei que Deus deu, eu passei para a igreja, mas com quem Deus queria falar eu não sei. Sei que Deus mandou falar, eu falei. E Deus depois usou a irmã para falar isso aí comigo. Isso aí foi gratificante, porque eu consegui ter a resposta daquilo que eu perguntava para Deus. Você fala assim: mas por que essa mensagem? E o Senhor automaticamente, Ele falou. E o Bezerra, na quinta-feira falando sobre isso, eu falei: Deus, Ele é Deus. Porque pode ter 30, 40 pessoas, mas quando Deus quer falar com aquela pessoa, Ele fala. Por mais que nós aqui venhamos a não entender, você vai por que essa palavra? Não estou entendendo. Mas a pessoa que está lá, Deus está falando, Deus está tocando. Imagina só, a igreja do Senhor, o que esse Deus, Ele tem para mim e para você. O que esse Deus, Ele quer fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Porque Ele fala assim, ó, o apóstolo Paulo aí nos fala assim: quanto a mim não julgo que haja alcançado. Imagina só, o poder e a glória de Deus sobre a vida desse homem era tão grande, que se você ler lá no capítulo 9, ele fala que os lenços e os panos que eram levados de Paulo, os demônios fugiam e os enfermos saravam. Imagina o poder e a glória que estava sobre este homem. Então ele fala: quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, olhando para as coisas que para trás ficaram. Ou seja, ele olhava para aquilo que ele foi: Saulo de Tarso, perseguidor, que nem estudiosos falam que talvez até na morte de Estevão ele estava lá, o primeiro mártir da igreja. Imagina só a igreja do Senhor. Ele fala: eu esqueço das coisas que para trás ficaram, mas avançando para as coisas que diante de mim estão. Imagina só a igreja. Ele fala: eu vou avançar em nome de Jesus, eu vou avançar em nome do Senhor, pregando esse evangelho, pregando a salvação, pregando a mudança, pregando sobre esse Deus. E é isso que Deus, Ele quer que eu e você faça. E prossigo para o alvo. O alvo nosso é qual? Cristo Jesus. O meu alvo é Cristo Jesus. A nossa aliança, ela foi renovada nessa manhã. A nossa aliança, ela foi feita com Deus essa manhã, um renovo sobre cada um de nós. Para que eu e você nessa manhã, que ficamos aqui junto com o Senhor, que estivemos aqui junto com o Senhor, venhamos a nos fortificar em Deus e falar assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor, para a tua obra, Senhor. Me usa, eu quero ser a diferença, eu vou fazer a diferença, eu vou ser a diferença na tua casa. Não para que nós venhamos a ser glorificados, mas que nós venhamos ser pequenos. O Espírito de Deus, Ele se faça grande sobre nossas vidas, Ele se faça grande sobre cada um de nós. É um prazer, igreja do Senhor, e eu digo para cada um que aqui está: Bezerra, grande homem de Deus, vaso sagrado do Senhor, porque muitas das vezes quando eu ia ali naquele terminal de ônibus, eu parava, eu via um senhorzinho ali, nem conhecia o Bezerra. E o Bezerra fazendo exercício, o Bezerra fazendo ginástica, eu falava: mas quem que é aquele senhor ali, fica ali fazendo? Até que Deus preparou um dia de eu e o Bezerra termos uma conversa. E numa conversa Ele fez o convite. Ele fez o convite para mim. E hoje, olha onde eu estou. Deus tem as suas formas de trabalhar a igreja do Senhor. Deus tem as suas formas. Beto falou assim na quinta-feira: irmão, se eu e você não quiser fazer, Deus vai levantar pessoas para fazer. Deus levanta, igreja, pessoas para fazer. E amanhã ou depois, quando tiver pessoas fazendo, você vai olhar e talvez você vai falar assim: ó, era para mim estar fazendo, era para mim estar ajudando. Mas aí Deus, Ele fala assim: se tu não quer fazer, eu estou pedindo, tu não faz, eu vou levantar outro.
eu levanto outra pessoa, porque Deus ele não deixa a obra parar. Deus ele não vai deixar a obra parar por causa de mim, por causa de vocês, mas Ele sempre vai levantar alguém para que a obra de Deus prossiga. Entendeu? Então, cada um, irmãos, de vocês que aqui estão, irmão Heleno, irmão Tiago, Cláudio Honor, sem palavras, diaconisa Josi, sem palavras, é uma bênção. Até nós conversávamos outro dia, aí eu falava assim: Deus vai abençoar tão grandemente esse ministério de louvor, que futuramente, quando tiver bastante gente, vai ser uma bênção, nós louvando e glorificando. E ela falou assim: eu vou pedir para mim dar uma aceitadinha, eu vou ficar no meu. Eu falei: não, você vai ser o nosso vaso de honra ali no meio, porque quem lutou e está lutando com o pastor é você. A Bíblia fala que a gente tem que honrar aquele que luta, aquele que busca, aquele que adora, aquele que faz a obra com carinho, amor e dedicação. Então, sempre vai estar com a gente, não importa o que aconteça, porque é vaso sagrado de Deus. Cada um dos irmãos que aqui estão tem o seu valor para Deus, e cada um dos irmãos que aqui estão tem um valor significativo para mim, porque aprendi muito com os irmãos e estou aprendendo. É que nem a Bíblia fala, que nós conversamos esses dias, a Bíblia fala que Deus ele age na simplicidade. Precisa de muito para Deus agir? Não, é na simplicidade. E Deus ele fala que a quem ele dá o dom é para a gente granjear mais dom e aperfeiçoar o talento. Ou seja, se eu tenho o dom que eu recebi de Deus, eu tenho que granjear ele, eu tenho que aperfeiçoar ele. Eu não posso falar somente até aqui tá bom, não. Eu tenho que granjear, e granjear é você fazer o quê? Crescer espiritualmente. Estudar para você alcançar um nível maior, não para você falar assim, eu sou o maior, eu conheço, eu faço. Não, é para você falar: o Senhor tem me capacitado, o Senhor tem me dado conhecimento, o Senhor tem me dado força e me guiado até aqui. Tudo em nome do Senhor Jesus. Observe que Saulo, quando ele era Saulo, ele tinha autoridade e o poder, e ele falava: eu vou. Quando ele é transformado em Paulo, ele falou assim: o Senhor me enviou até aqui. Olha a diferença, ele já não falava mais o eu, ele falava: o Senhor me guiou até aqui, o Senhor me enviou até aqui. Olha a diferença do homem de Deus durante a transformação. E isso eu e você temos que pegar para nós, igreja do Senhor, absorver para nós, para que eu e você venhamos ser a diferença, amém? Somente até aqui que o Senhor tem mandado falar com a igreja. Vamos nos colocar de pé, estar orando a Deus, agradecendo a Deus por mais esta noite, que os irmãos levem a bênção do Senhor até os seus lares, até as suas casas, e que a nossa vida cada dia mais seja revestida pelo Senhor, e que o Espírito de Deus faça diferença sobre cada um de nós, amém? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, querido, eterno e amado Pai, guarda a tua igreja, protege, ó Pai, os teus servos. Leva cada um, ó Pai, com segurança até os seus lares, até a sua casa, Pai. Que a vitória do Senhor esteja sobre cada um. Abençoa, Pai, o pastor Gouveia. Abençoa a sua vida, seus caminhos, Pai. Faz o seu mover, ó Pai, sobre a vida do teu servo. Opera poderosamente, ó Pai, no teu santo nome, Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, ó Pai. Louvado seja a Ti. Que a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração, hoje e para todos sempre. A igreja do Senhor diga amém, amém, e graças a Deus. E como o nosso pastor sempre fala, por gratidão, nunca por costume. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. E muito obrigado, Jesus. Olha para o Senhor e fala assim: nós somos nova criatura. Aleluia, Deus.